Daniel, tudo bom? Boa tarde. Nós estamos aqui com uma pequena entrevista, eu irei fazer algumas perguntas a ele e ele responderá. E espero que fique um vídeo maravilhoso para estar no blog da nossa escola, tá certo? Boa tarde, meu nome é Bruno Henrique, estou participando do projeto Imprensa Jovem da EMF Deputado Caio Sérgio Pompeu de Toledo. Estou aqui com o Daniel Cara, que é cientista político e o coordenador da campanha nacional pelo direito à educação. Vamos lá, primeira pergunta. Daniel, você estudou em uma escola técnica pública. Como foi essa experiência? Foi a melhor experiência que eu já tive, né? A Escola Técnica Estadual de São Paulo, ITESP, foi muito mais importante na minha formação do que a USP, que é a Universidade de São Paulo, né? A maior universidade do país. E isso ocorreu porque é uma escola que tinha pessoas de toda a cidade de São Paulo e era uma escola pública de qualidade, né? Todos os insumos eram garantidos lá, então tinha laboratório de ciência, laboratório de informática, quadra poliesportiva coberta, biblioteca, sala do Grêmio. Era uma escola com professores bem remunerados, com boa formação, número adequado de alunos por turno, enfim. É aquela escola técnica que a gente quer que seja uma realidade em todo o país. Escola dos sonhos. É uma escola dos sonhos e que tinha uma abertura para a participação dos alunos muito grande. Então a gente participava das discussões de currículo. Eu era presidente do Grêmio e uma escola técnica eu me revoltava porque não tinha ensino de linguagem de programação, tinha ensino de lógica de programação. Linguagem eram só as linguagens básicas de programação. E os professores ganhavam o debate, nos convencendo de que era mais importante entender de lógica, que entendendo a lógica a gente poderia trabalhar com qualquer linguagem, do que entender linguagens. E a gente brigava, não aceitava, mas hoje eu posso dizer que eles tinham razão. Tá certo. Mesmo não trabalhando mais com informática, né? Então vamos lá. E antes, como era a escola em que você estudava? Antes eu estudei numa escola, meus pais conseguiam bolsas de estudo, descontos, eu estudei em escolas, eu e minhas duas irmãs, né, em escolas particulares, mas que não foram boas experiências, porque eram escolas muito excludentes. Eu costumava brincar que eram escolas muito elitistas, né, e eu entendi esse elitismo, é claro, isso era uma coisa de garoto, né? Mas porque a maior parte eram eleitores do Maluf, dos meus colegas, né? Os pais eram eleitores do Maluf, o que para mim era inaceitável, e torciam para o São Paulo, né? Então, eu como corintiano de esquerda não gostava muito da escola, das escolas, né? Porque eu estudei em duas escolas. E quando eu fui pré-TESP, minhas irmãs foram para o Zuleika de Barros, que é uma escola pública ali na região da Pompeia. Isso mudou a nossa vida e que eu posso garantir, por isso que eu luto pela educação, além do fato de que minha mãe foi educadora popular, minha avó era analfabeta e isso prejudicou muito ela, né? E meus avós, minha avó paterna, né? E meus avós maternos tiveram pouco acesso à educação, isso tudo me fez trabalhar nessa área, né? Desde a época do Grêmio Estudantil. Foi uma motivação, né? E estudar na ETESP não era fácil, porque eu acordava 4h30 da manhã, morava no Jaraguá, pegava 2h30 de ônibus e metrô, eu pegava um ônibus que era Cidade da Abril, ia até a Marechal Deodoro do metrô, de Marechal Deodoro fazia baldeação na Sé, pegava Tiradentes, chegava na ETESP. E era presidente do Grêmio, então eu tinha que fazer esse retorno, chegava em casa meia-noite, acordava 4h30 da manhã. Então era um sacrifício, mas foi um sacrifício que compensou, porque porque o TESP era uma escola de período integral, de altíssima qualidade, uma escola pública que de fato era, ainda que tivesse o vestibulinho, e o vestibulinho acaba excluindo, né? Mas era uma escola que tinha gente de todas as regiões da cidade, de todas as classes sociais, era uma escola muito pautada pela formação cidadã, profissional, mas especialmente pela formação do indivíduo, né? Então tinha história da arte, enfim, foi uma escola espetacular. Entendi. Segunda pergunta, quase terceira, né? Você coordenou um projeto de formação de grêmios em escolas públicas da periferia paulista. Como foi esse trabalho? Foi uma baita aula, né? Foi uma escola, porque a gente tinha como uma ideia a perspectiva de que formar grêmios, estimular a formação de grêmios, estimularia a participação cidadã.
E a gente trabalhou numa ideia muito freiriana, que era uma freiriana do Paulo Freire, que é o maior educador da história do país. E a ideia era fazer com que os grêmios surgissem de uma reflexão dos próprios alunos. Então não era a gente que chegava de fora e ia fazer com que os alunos formassem o grêmio. A iniciativa era dos alunos. Construído junto com os alunos. A gente chegava, propunha um trabalho e ia refazendo e repensando o trabalho junto com eles. E aí trabalhava com rap, trabalhava com MPB, trabalhava com textos de grandes autores, trabalhava com poetas, trabalhava com, enfim, com todo tipo de material artístico e que gerasse reflexão. E aí os grêmios foram surgindo, a gente chegou a trabalhar em 68 escolas da zona sul, leste e norte da cidade de São Paulo, nos bairros, né, que tinham essa demanda, né, e que queriam, escolas que queriam formar grêmios. E o resultado foi muito positivo, né? Boa parte dos estudantes que passaram pelos grêmios depois ingressaram na universidade, alguns participam hoje como lideranças políticas dos seus bairros, tem muitos professores que surgiram dessa experiência, então significa que a semente ficou plantada. O Grêmio é importantíssimo, aqui no Caio Sérgio tem que se fortalecer o trabalho do Grêmio. Muitas vezes há atores da comunidade escolar que não compreendem o trabalho do Grêmio, mas nenhuma experiência mais importante para fazer com que os alunos de fato tenham possibilidade de construir seu projeto de vida, dar conta do seu projeto de vida. Fazer parte do Grêmio, fazer parte dessa atividade de educomunicação que vocês lideram, fazer parte da rádio, integrar os projetos de xadrez, de violão, enfim, é isso que faz diferença na formação, não é só a sala de aula. A escola tem que ser muito além da sala de aula. A sala de aula é um momento da escola, né? Costumo dizer que quem não conhece um pátio de escola pública, quem não sabe lidar com a energia de um pátio de escola pública, não está preparado para falar de educação. E vocês aqui no Caio Sérgio têm um pátio incrível, tem uma comunidade escolar muito boa. Então tem que aproveitar. É do Caio Sérgio para o mundo. Tá certo. Em 2012, você foi um dos protagonistas para a aprovação do Plano Nacional de Educação. Fale um pouco sobre esta conquista. A gente fez uma história, né? Agora várias teses de doutorado, dissertações de mestrado começam a refletir sobre o que nós construímos. A gente basicamente fez com que pela primeira vez na história do Brasil, educação dentro de uma lei fosse tratada de fato como uma prioridade. O problema é que o plano não está sendo implementado pelo governo Temer, né? É importante fazer essa observação, nem pelo governo Dilma vinha sendo implementado, muito menos agora pelo Temer. E foi uma experiência belíssima de participação da sociedade. A gente ocupou o Congresso Nacional, a gente fez com que os parlamentares e os senadores trabalhassem em favor da educação. Construímos uma lei que foi debatida pelo Brasil inteiro com um forte processo de participação social, mas os governantes não querem acabar com a desigualdade do país, porque a educação no Brasil é privilégio. Por que eu digo que a educação é privilégio? Nós ainda temos quase 3 milhões de crianças e adolescentes fora da escola. Nas universidades públicas brasileiras, que são as melhores, praticamente não tem negros, praticamente não tem indígenas. Uma discriminação muito grande. É uma discriminação muito grande. É muito raro moradores de periferia estarem nas universidades, especialmente aqui em São Paulo, na Universidade de São Paulo. Eu sou conselheiro da Unifesp e eu acompanho, é muito raro ter estudantes moradores de periferia não brancos no curso de medicina da Escola Paulista de Medicina. Então a gente precisa enfrentar essa situação tendo consciência de que a maior parte dos governantes não é que eles não querem que as pessoas tenham acesso à educação, porque as pessoas vão se conscientizar e vão votar contra eles. É isso também, mas isso é a primeira, é o aspecto mais superficial, é a primeira coisa que se percebe. No fundo, o que eles não querem é perder o privilégio da escola, da universidade, melhor dizendo, ser sempre elitizada, da universidade pública. Eles têm medo que ela deixe de ser elitizada, por isso que a gente lutou tanto para a lei das cotas para as universidades. E eles não querem também perder o privilégio de que quem tem acesso à educação no Brasil consegue ter melhores condições de vida, né? Enfim, a gente acredita que o direito à educação tem que ser para todos. O Plano Nacional de Educação refletiu isso, ele não está sendo cumprido, mas a gente vai até as últimas consequências em defesa do plano. Tá certo.
fale um pouco sobre a campanha 100 milhões por 100 milhões e como é este projeto com o ganhador do Prêmio Nobel da Paz, Kailash Satyarthi. O Kailash, ele é uma pessoa de fato iluminada. Ele fundou a Marcha Global contra o Trabalho Infantil, depois ele fundou a Campanha Global pela Educação, que é a campanha nacional pelo direito à educação que eu coordeno e que é quem é responsável pela campanha 100 milhões por 100 milhões no Brasil. Participa, surgiu da campanha global e criou a campanha global, então a gente funda e de certa maneira é fundado pela campanha global, né? Junto com outros países, Moçambique, Peru, Reino Unido, enfim, Índia, África do Sul. Mas o Kailash, ele percebeu que era preciso criar uma plataforma de reunir adolescentes, jovens e lideranças sociais em torno de uma pauta agregadora que reunisse o trabalho infantil, a educação, a questão da saúde e a questão contra a exploração de crianças dentro de uma mesma plataforma. O objetivo é fazer com que 100 milhões de pessoas se mobilizem para tirar da vulnerabilidade 100 milhões de cidadãos. Então são 100 milhões de pessoas que se mobilizam pelos direitos de 100 milhões de pessoas com situação de vulnerabilidade. Por isso que é 100 milhões por 100 milhões, que na prática, até mesmo numa compreensão matemática, é 1 por 1. É você procurar tentar colaborar com uma pessoa em situação de vulnerabilidade, cada um fazendo sua parte. É uma iniciativa que está ganhando todo mundo, né? A gente esteve agora na Índia, participou de uma grande marcha que ele está organizando na Índia, que nessa marcha ele salva crianças de situação de exploração sexual, ele salva crianças em situação de trabalho escravo. A situação do trabalho infantil, trabalho escravo na Índia é muito mais preocupante. E a gente quer agora ganhar o mundo, está buscando parcerias com o Google, Facebook, para tentar fazer com que as redes sociais colaborem, né, com essa iniciativa, com o Twitter também. A ideia é começar a mobilizar escolas, e a primeira escola na cidade de São Paulo que integra essa iniciativa é o Caio Sérgio, porque eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho do Caio Sérgio em uma aula que o Carlos participou na Universidade de São Paulo. Eu faço doutorado na Faculdade de Educação e eu fiquei encantado com o trabalho da escola, com a forma como a escola trabalha. Eu conheço o Igor Paulo, que é um ex-aluno aqui da escola, que reforça isso, né, reforça essa questão do Grêmio, da participação dos alunos, da escola ser uma escola aberta. Então não tinha outra escola, poderia ser TESP, só que a TESP ela não é uma escola hoje, nesse momento, como uma escola tão aberta, tão vinculada à comunidade, até porque ela está no centro da cidade, é outra composição, como o Caio Sérgio. Então a ideia foi vir para a cidade de Tiradentes e começar a nossa história aqui. E eu queria agradecer vocês, né, todos vocês, Graças somos nós, né? pela oportunidade de começar essa história que vai ganhar o mundo. Tá certo. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, foi um prazer, que é isso. Estar aqui com a gente, pela sua presença, valeu por tudo. Muito obrigado. Falou. Valeu, cameraman.